Oi, gente, vamos a mais um ponto elevado para o nosso acervo de pontos, dessa vez com um ponto caseado. Olha que legal, o ponto caseado em alto relevo. Vejam só esse efeito na letra, que lindo que está ficando. Então, é possível que você faça aí na sua casa também, viu? É só aprender a fazer a faixa de pontos caseados elevados, em alto relevo. Pode usar fio de meada, fazer bem espaçadinho, usar o fio também torçal, ou você poderá também fazer eles bem juntinhos, o caseado mais apertadinho um do outro, uma distância menorzinha. Bora lá então aprender, gente? Vamos aprender esse ponto lindo? Para fazer a nossa faixa de pontos caseados elevados, eu usei linha de meada. Vou usar a mesma corzinha ali da nossa letra A, tá bom? Vou fazer a faixinha ali do lado para a gente aprender bem legal. A faixinha vai ter 5 centímetros. Então, peguei uma reguinha bem simples, né? Que você tiver em casa e marquei ali do 0 até o 5, tamanho da nossa faixa para a aula, para a gente fazer de um modo bem didático, né? Ficar bem pedagógico aí para a gente conseguir aprender bem legal. Então aí, ó, do 0 até 0,5, meio centímetro. É a largura da nossa faixinha. Pode ser maior, pode ser menor? Pode. Aí você vai determinar, tá? Sem problema nenhum. Vamos fazer um pontinho lá num cantinho e o outro ponto, né, no outro cantinho, para a gente ter uma reta paralela. Então, a gente vai juntar esses dois pontinhos aí e vamos ter a nossa faixinha, tá? Pessoal que trabalha desfiando o tecido também pode trabalhar, né, um desfiado aí para marcar a largura da faixinha. Pode ser também, tá? Como você quiser. Eu usei ali a caneta que sai no calor, né? Então, você pode usar também lápis ou o que você tiver em casa. Vamos começar a fazer a nossa escadinha. Vocês lembram? Na outra aula que eu ensinei o ponto haste elevado também, já ensinei, mas vamos dar uma relembrada, ó. Eu saí ali na linha de cima para a linha de baixo e agora eu vou voltar, ó. Linha de baixo e subir para de cima. E vou alternando essa escadinha, né? Esse movimento, ó. Só que a gente tem que determinar uma distância, tá? Entre essas retinhas, esses pontos lançados, pontos retos aí, paralelos, né? Então, essa distanciazinha que a gente determinar, pessoal, não pode mudar muito, tá? O ideal é que a gente mantenha ali uma regularidade entre essas paralelas, tá? Para que o nosso ponto fique bem assim harmonioso, né? E não fique nada muito assim... fica assim, às vezes destoa um pouco, né? O caseado, para ele ficar bem parelho, bem bonitinho, a gente tem que cuidar dessa distância. Você pode também trabalhar com essa postura de mão, ó, abraçando os fios com a agulha na horizontal, tá? Contando os fiozinhos ali, ó. São 4 fios basicamente que eu tô fazendo de distância ali. Então, pode trabalhar dessa forma. Quem trabalha com bastidor, né? Pode fazer igual também, só que daí vai trabalhar assim, ó, com a agulha na vertical, né, furando o tecido na vertical. Então, tudo depende aí do modo como você vai estar trabalhando o seu bordado, tá? Isso aí é muito particular, muito pessoal, então eu deixo bem livre, mas eu penso assim, que quem borda sem o bastidor, também borda com o bastidor, né, e vice-versa. Então, tudo depende aí da habilidade da pessoa e da vontade da pessoa de variar o seu jeito de bordar, né? Então aí fizemos toda a nossa estrutura com ponto reto lançado, ponto maravilhoso, né? Que estrutura o bordado. Esse pontinho aí, ninguém dá bola para ele, mas ele é show, né, gente? Quanta coisa que a gente faz com ponto reto e ponto lançado. Então ali, ó, já subimos com a nossa agulha bem no cantinho ali, acima do primeiro pontinho reto. Tô deixando o bordado na vertical para vocês, né? Joguei ali, ó, a linha para o lado e vou passar a agulha pela primeira haste de ponto reto, né? Ponto lançado, ó. A linha abaixo da agulha e fiz um primeiro caseadinho. Estão vendo? Bem simples, né, gente? Olha aí, não tem mistério não. E agora, vai para a próxima. Passa a linha para baixo, faz um caseadinho. É uma graça esse pontinho, pessoal. Que pontinho mais lindo. Eu amei esse pontinho. Até deixar um só, assim, uma carreirinha só com essas artes, já fica uma fofura. Depois vocês vão ver mais tarde ali que vai ficar
uma fofura esse pontinho. Então, olha só que gracinha, ó. Contem aqui para mim no comentário se vocês também acharam muito bonitinho assim, só uma carreirinha desse ponto, ao invés de fazer toda a faixa. Eu achei bem decorativo mesmo, hein? Sei não, mas eu achei muito, muito bacana esse pontinho. Então, gente, agora é só a gente continuar até o finalzinho, né? Então, levando nesse mesmo esquema, tá? Assim, você pode sentir necessidade de dar uma ajustada, né? Com a agulha. Vejam que eu não estou usando a agulha que tem ponta. Se só tem agulha de ponta, não tem problema, pode usar. Mas o ideal é que a gente, ó, já tive que ajustar, né? O ideal é que a gente use uma agulha de ponta reta ou ponta romba, né? Que a gente chama, que é aquela ponta que não, ela acaba não pegando o tecido. Aí no finalzinho, gente, olha só, passei a agulha para baixo, estão vendo? Bem ali no alinhamento do nozinho, ó, do nosso caseadinho, viu? Olha aí que gracinha, olha só que coisinha mais fofa. Só assim eu já amei. Mas vamos continuar a nossa faixinha. Agora, do ladinho do primeiro caseado, nós saímos de novo lá em cima com a agulha e repetimos o mesmo movimento de casear. A mesma coisa, o mesmo pontinho caseado. Inclina a linha, né? Vou lá em cima com a agulha, ó. Desço com a agulha. Opa, escapou. Desço com a agulha inclinada. Olha ali, ó. Passo a linha por debaixo da agulha. E bora lá. E puxo. Pronto. Ó. Com o tempo, gente, vamos ver como é que ficou ali. Vou dar uma aproximada para vocês, para a gente dar uma olhadinha nesses dois caseadinhos. Olha ali, ó. Bem certinho, dois pontinhos caseados, ó. Um do ladinho do outro. Vai ficando assim a faixinha. Aí vocês podem colocar 2 carreirinhas, 3. Vai depender, né, da vontade de vocês aí na hora de trabalhar, tá? Se vocês vão querer colocar mais carreiras. Então, quanto mais larga a faixinha, né, mais carreiras de ponto caseado vocês podem colocar, tá, pessoal? Então, tudo vai depender do gosto de vocês, da ideia que vocês têm de trabalhar com esse ponto. Pode botar linhas coloridas, né? Muito legal também, trabalhar linhas coloridas. Então, assim, fica a critério de vocês, né? Vou deixar aqui no card na descrição, gente, outros pontos elevados, outra faixa de ponto elevado. Eu acho que eu vou até criar uma playlist já, porque eu sou tão apaixonada por faixa de ponto em alto relevo, que eu já fiz uns quantos aqui no canal, já dá pra gente criar uma playlist, viu? Só com esses pontos para vocês maratonarem depois de verem que legal. Finalizando ali, ó, o mesmo sistema, passando a linha para trás, tá? Olha só, que joia, viu? Bem bonitinho, né? Com a linha matizada, né? Essa linha mais... Eu vou deixar depois o código dessa linha aqui na descrição para vocês, tá? O número dela. Essa aí eu tô com a referência, posso colocar a referência dela. Ali a outra linha laranja embaixo, eu não tenho a referência dela, mas foi assim, ó, de algodão puro, tá? Essa linha aí é 100% algodão. Bem bonita, torsal, né? E essa é de meada, tá? Tem o número dela... Vou deixar na descrição para vocês. Então, gente, quando vocês trabalharem esse ponto, lembrem que vocês podem variar, tá? Podem variar bastante. Aquele marrom ali é o ponto haste, também vou deixar aqui, o haste elevado. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Quero também, ó, deixar para vocês... Quem não viu ontem, quarta-feira, nossa flor tapete, eu vou deixar aqui o link. A gente agora tá com quarta-feira de vlog de bordado. Então é um vídeo assim, sem edição, tá? Eu pego, ligo a câmera e começo a criar os bordados e vou compartilhando essa criação junto com vocês, tá? Se vocês quiserem olhar, nós estamos aí bordando a flor tapete de rainha. Coisa mais linda essa flor. Foi uma fotografia que eu fiz, tá? Tô compartilhando com vocês. Gente, beijo, saúde, alegria, paz no coração de todos nós e até a próxima, hein? Tchau, tchau!